Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos dar continuidade à teoria macroeconômica de Keynes. Mais especificamente, iremos falar sobre as decisões do investimento. No vídeo anterior, tratamos diversos aspectos relacionados à questão da demanda efetiva. E falamos que os principais componentes para uma economia fechada e sem governo, mas eventualmente também mesmo para uma economia aberta e com governo, são o consumo e o investimento. Desses dois, o consumo é mais estável porque depende fundamentalmente da renda e não tende a ter grandes flutuações no curto prazo, porque a propensão marginal a consumir depende de fatores mais estruturais. Já o investimento dessas duas variáveis, ele tende a ser mais instável e explicamos que a sua instabilidade é decorrente da combinação da característica de uma economia monetária, que são incerteza, a preferência por liquidez e a característica monetária dessa economia. Então, as características próprias da moeda. Uma vez que vimos quais são os motivos que levam ao investimento a ser mais estável, vamos aprofundar na questão dos determinantes para o investimento de acordo com Keynes. Ou melhor, como se dá a decisão para investir de acordo com a perspectiva keynesiana. Vamos lá então. No modelo keynesiano, de forma semelhante ao que foi observado também no modelo Kalekiano, o investimento é tanto uma variável de demanda, então mais voltado na questão do curto prazo, como também é uma variável de oferta, aí já é mais no longo prazo. Então, no momento em que é feita a demanda por esse bem de capital, o investimento ele se concretiza como uma demanda. Uma vez que esse investimento ele foi realizado, já no médio e longo prazo, ele já vai aumentar a capacidade produtiva da economia, se caracterizando, portanto, um aspecto de longo prazo. Então, o investimento ele tem essa dualidade, tal qual observado em Kalec. Então, quando o empresário ele está tomando uma decisão se vai investir ou não, ou seja, qual vai ser o impacto do investimento já no curto prazo, ele tem que estar pensando não no retorno que esse capital, esse investimento lhe dará no curto prazo, mas sim quando ele começar a operar e durante todo o seu período de duração, ou seja, enquanto durar esse investimento. Então vejam aqui a importância da questão da incerteza. O empresário ele sabe relativamente quais as condições de curto prazo da economia, como está o seu mercado, como está a demanda, quais são os custos de insumo, qual é o custo do capital. Mas essas mesmas informações para um prazo maior, então principalmente para aquele tipo de investimento que é para durar 10, 15, 20, 30 anos, o grau de incerteza ele é muito mais exacerbado. Então vamos falar um pouco mais agora especificamente quais são os retornos e os custos de um investimento e como ele é calculado. Então, o retorno do investimento ele está relacionado ao custo desse investimento, portanto, oferta agregada. Lembre-se do vídeo passado que a oferta agregada é o montante monetário que o empresário necessita despender ao oferecer determinado volume de emprego. Então, aqui, esse volume de emprego ele não é só relacionado ao custo da mão de obra, mas também ao capital para empregar essa mão de obra e os custos dos insumos, certo? Ele vai, então, fazer essa comparação do custo para realizar o investimento com o rendimento que ele espera obter com esse investimento, ou seja, a produção das mercadorias e como elas vão ser negociadas no mercado de bens. Isso caracterizando, então, a demanda agregada, que é o valor monetário que o empresário espera receber por ofertar determinado volume de emprego. Lembrem-se desses conceitos que nós vimos no vídeo passado. Então, vamos falar aqui em outros termos a mesma coisa. Então, o empresário ele vai decidir investir fazendo confronto. Aqui agora eu tenho uns termos bem importantes. Então, confronto entre o valor presente, então não é apenas o que o valor espera receber ao longo dos anos, né, que durar o capital, mas tem que trazer ele a valor presente. Como vocês aprenderem matemática financeira, eu faço esse desconto em termos de valor presente, fazendo desconto pela taxa de juros corrente.
Então, outra observação que é importante aqui é que se fala, então, o fluxo de receita esperada. Então, vejam aqui novamente que tem esse conceito de incerteza. É aquele fluxo que o empresário espera receber ao adicionar essa unidade de capital, ou seja, ao realizar esse investimento, ao longo de todo o período em que durar esse bem de capital, em que esse investimento se manter válido. Portanto, aqui tem esse conceito de incerteza, de receita esperada ao longo do tempo. Uma outra observação que é importante realizar aqui, quando se falamos em receita esperada, essa receita ela tem que também ser descontada pelos custos de se produzir determinado bem para obter essa receita. Ou seja, aqui está falando o conceito de receita líquida. Então, na perspectiva de Keynes, teria que ser descontado também os custos com os trabalhadores e outros custos correntes de produção, como energia elétrica. Então, ele vai fazer a comparação entre a receita esperada ao longo do processo em que durar o investimento, receita essa é líquida, frente ao custo de realizar esse investimento, que vai ser o preço do bem de capital. Daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação entre preço da demanda do bem de capital e o preço de oferta do bem de capital. Mas só para explicar um pouco mais esse conceito também de custo de realizar, que custo é esse? Então nós vimos a receita e agora o custo. O custo, ele é o custo do capital em si, diluído ao longo do processo em que ele for durar. Isso vai ser chamado então de depreciação. Então eu vou depreciar esse capital ao longo da sua duração. Mas o Keynes também ele adiciona aquele custo necessário para que esse bem de capital signifique produzir produtos que vão ser destinados ao mercado. Então, ele adiciona aqui os custos de insumo. Portanto, quando se fala em termos de custo de investimento, é o custo do capital, que a gente vai somar através das depreciações, e os insumos. O custo do capital, no momento em que o empresário está realizando o investimento, ele sabe. Agora, os custos de insumo, ele já não sabe, porque esse insumo ele vai ter que utilizar ao longo dos próximos anos. Bom, antes de avançarmos então nessa comparação entre o preço da demanda e o preço da oferta e fazer a comparação entre eles, é fundamental agora tratarmos mais de um assunto que já foi lançado no vídeo passado, mas não explicamos adequadamente, que é o conceito fundamental para o empresário, na perspectiva keynesiana, decidir ou não se ele realizará o investimento. É o que nós chamamos então eficiência marginal do capital. Aqui estou usando o conceito de capital, que é muito usado com K, mas vocês também podem encontrar da mesma forma como eficiência marginal do capital e o capital com C. Também ele pode ser encontrado apenas com EMC, eficiência marginal do capital. Tá? Então, são diferentes formas que vocês podem encontrar a abreviação de eficiência marginal do capital. Então, o conceito geral de eficiência marginal a gente pode usar da seguinte forma. É a taxa de desconto que vai igualar o fluxo de receita esperada ao custo de investimento. Ou seja, o fluxo de receita esperado, para ser realizado esse investimento, é de se esperar, né, que seja maior do que o custo. Caso contrário, o empresário não realizará o investimento. Então, quanto maior for a diferença entre o fluxo de receita esperado e o custo do investimento, maior será a eficiência marginal do capital. Portanto, maior será o desconto para se tornar igual o custo do capital e a receita esperada. Portanto, maior é a eficiência marginal do capital. Nós podemos explicar aqui um pouco mais de detalhe também esse conceito de eficiência marginal do capital. Então vamos lá. Reparem que tem essa palavrinha-chave que é a palavra marginal. Então, como a gente comentou no primeiro vídeo, o Keynes ele estudou em Cambridge, ele foi aluno do Marshall, que é um dos principais autores da teoria neoclássica, a teoria que ligou com a teoria marginalista. Então, ele empregou também esse conceito marginal, que é muito utilizado na teoria clássica barra neoclássica. Ou seja, o quanto que cada unidade adicional de capital irá proporcionar de retorno, ou seja, de lucro. E esse retorno, esse lucro, ele vai estar comparando o custo,
Então, o que é o custo que nós vimos aqui agora há pouco, né? É o custo com a depreciação mais os insumos, comparativamente com as suas receitas. E essas receitas são as receitas líquidas. Então, a eficiência marginal, que é o quanto que cada investimento, cada unidade adicional de investimento aumentará o retorno para o empresário. Então, cada retorno estará comparando esse custo, depreciação, insumos e a receita esperada ao se utilizar essa unidade adicional de capital, que é a receita de se vender os bens no mercado de bens, descontado então os custos correntes para se produzir esse bem, certo? Então esse seria o conceito técnico de eficiência marginal de capital. Então nós podemos fazer a comparação, que é aquela taxa que vai igualar o retorno esperado e o custo, ou também, mais especificamente, o que significa para o empresário ao decidir realizar esse investimento. Então vejam como tem, de novo, esse conceito de incerteza, esse retorno esperado ao longo do tempo, e também tem essa questão do custo ao longo do tempo, ele está relacionado com as expectativas de longo prazo e não com resultados passados ou mesmo com resultado corrente. Porque, como já comentado anteriormente, o capital ele vai ser empregado por um período longo de tempo. Então, o que a eficiência marginal do capital, aqui ligando com a incerteza, ela tem que levar em consideração, certo? Então, é importante frisar que a eficiência marginal do capital, o empresário não sabe precisamente quando ele irá realizar o processo de investimento. É uma estimativa levando em consideração diversos aspectos que podem afetar no longo prazo esse processo de investimento. Então, iniciando aqui pelas questões na perspectiva do lado dos custos, do lado da oferta. Então, as condições do mercado de bens de capital no futuro e de insumos. Então, o de insumos é aquela coisa mais direta para compreender. Capital, por exemplo, ele vai durar 10 anos, então ele tem que levar em consideração como serão os insumos daqui a 10 anos. E esse custo de insumo foge muito do controle das empresas, a não ser que seja uma empresa totalmente verticalizada, mas mesmo assim os custos eles vão ser complicados de saber precisamente. Então imagina uma fábrica de automóvel. Ela sabe o custo do bem de capital para realizar, por exemplo, o processo de chassi, mas ela não sabe como vai estar o preço do aço daqui a 10 anos. Então pode ter uma estimativa dos custos para se produzir o aço, né, que está atrelado ao minério de ferro, aos custos de energia para transformar o ferro em aço, mas também está muito atrelado a questões da dinâmica internacional. Então, ferro é uma commodity, ela varia muito com as expectativas do mercado mundial, se vai surgir uma guerra, se vai surgir um outro tipo de insumo, se uma economia vai surgir, vai crescer muito, como vai ser o custo da energia elétrica. Então, tem muitos aspectos assim que geram características de incerteza. O outro que não é tão óbvio é o mercado de bem de capital. Bom, eu havia adiantado que o custo capital ele sabe, de fato ele sabe, no momento que ele vai realizar investimento, ele sabe qual é o custo do bem de capital, ele sabe qual que é a taxa de juros. Agora é o seguinte, ele não sabe como será a eficiência e o custo desses capitais para se produzir a mesma coisa no longo prazo. Então imagina que o capital ele tem o custo de 1 milhão e tem um retorno de 10 unidades por hora, digamos assim. Bom, agora, daqui a 5 anos, e esse capital ele tem um processo de validade de 10 anos. Daqui a 5 anos surge uma nova tecnologia que seja um capital muito mais eficiente, com o mesmo número de trabalhadores, ele consegue produzir 20 ao invés de 10, e ainda assim o custo dele seja mais barato. Então, o seu concorrente ele irá conseguir produzir a um custo muito menor. Então, o proprietário que adquiriu, esse empresário que adquiriu o bem de capital agora, ele também vai ter que concorrer com os mesmos preços. Então, ele tem que levar em consideração, na hora de vender, aquele custo de capital mais barato.
Então, na hora de fazer o cálculo da eficiência marginal do capital, ele também tem que levar em conta esse risco adicional. Então, ele teria que, por exemplo, ele tem um custo de 20, o outro tem um custo de 10. Essa diferença ele vai ter que ser computado ao descontar o retorno do bem de capital. Então, vocês vejam quantos componentes de incerteza eles estão determinados aqui, falando apenas em termos de custo. Não estamos ainda falando em termos de receita esperada, apenas o custo, certo? Agora vamos falar então em termos do lado da receita. Então nós temos a questão da preferência do consumidor. Então digamos que você fez contratou um bem de capital, que ele, mantendo aqui na questão da indústria automobilística, produzir carros de aço, né? Agora, de repente, lá no futuro, há uma demanda reduzida por carros com chassi de aço e a preferência é por alumínio, ou por fibra de carbono, ou por outros materiais com maior componente plástico, enfim. E haja então uma redução da demanda. Só que você previu que vai ter uma receita esperada de acordo com o mercado atual, prevendo algumas mudanças de comportamento do consumidor. Mas é difícil de prever todas essas mudanças. Então aqui tem um componente de incerteza muito importante também. Um terceiro aspecto é não só uma questão de mudança de preferência no consumidor, mas também há outras variáveis de demanda. Então, por exemplo, como que vai estar a receita daquela sociedade? A economia vai estar passando por uma crise? Então, imagina aqueles investimentos, pensando numa economia brasileira, aqui no auge da economia, lá em 2010, crescendo 7%, e depois 2015 que ela cresceu negativo, 2016 negativo, 2020 negativo. Então, isso é muito impactante para a indústria de bens de produção. Aí você tem toda uma capacidade produtiva instalada e não consegue alcançar essa produção porque, na verdade, não consegue alcançar. Até poderia alcançar, mas não pratica essa produção porque não tem demanda. Ou seja, haveria uma frustração da receita esperada. Por fim, as variações na taxa de salário. Também você tem uma noção de custos relacionados ao salário, então lembre-se que aqui está na perspectiva da receita, porque nós estamos falando de receita líquida e para Keynes tem que descontar os custos correntes para se produzir determinado bem, ou seja, as receitas correntes que não são aquelas de insumo, né, em depreciação, relacionadas ao processo produtivo. Portanto, nós temos que também levar em consideração qual será o comportamento do mercado de trabalho. Como serão os sindicatos? Haverá uma oferta adequada de mão de obra? Haverá algum problema? Haverá demandas por trabalho em demais setores que venham encarecer a mão de obra? Então, é um outro componente de incerteza importante. Então, vocês vejam que a eficiência marginal do capital, ela está relacionando uma comparação entre a receita esperada ao longo do tempo e o custo também ao longo do tempo. E ambos têm um componente de incerteza muito importante, o que torna bastante difícil o cálculo da eficiência marginal do capital por esse componente de incerteza, e aqui é importante relacionar com aquelas demais aspectos que falamos no vídeo anterior. Sempre existe a incerteza. Agora, quando essa incerteza ela é mais exacerbada, porque está acontecendo uma incerteza política, uma guerra, ou uma troca rápida de tecnologia, uma observação de potencial de crise financeira, ou uma crise concreta, essa incerteza vai ser muito exacerbada. Então, já é difícil fazer esse cálculo da eficiência marginal do capital. Então, diante de incerteza, a tendência é a corrida para a preferência por liquidez. Quanto maior essa preferência por liquidez, mais próximo de ativos ligados à moeda serão alocados bens de capital, portanto, irá frear a demanda. Bom, agora vamos retornar àqueles conceitos de preço de oferta e preço da demanda. Então, a gente viu agora que a eficiência marginal do capital é aquela taxa de desconto que vai igualar o preço da oferta e o preço da demanda, ou seja, o retorno, na verdade, né, o retorno esperado do capital ao longo do processo produtivo. Eu tenho aqui que o preço da oferta ele vai ser igual à soma de todos os retornos que eu terei desse bem de capital, desse investimento ao longo dos anos,
descontando com a eficiência marginal do capital. Então, se eu não tivesse a eficiência marginal do capital, digamos que seja zero, o preço da oferta e vai ser igual ao retorno esperado. Mas aí não vale, não tem muito porquê eu realizar a produção, porque ainda teria que descontar o custo da taxa de juros. Então, a eficiência marginal do capital ela tem que ser superior a 1. Então, pegando um exemplo numérico, vamos supor que a renda esperada, ou o Keynes também utiliza o conceito de quase renda, seja de 1.000, certo? Então, a cada período, vamos chamar aqui de um ano, né? A cada um ano há um retorno de, vamos chamar de 1.000, mas poderia ser, na verdade, de 1 milhão, né? Então, digamos que esse N aqui seja igual a 10, certo? Então, no somatório, nós teremos aqui 10, vou chamar de 1.000, mas, né, colocar número para não ficar muito grande, mas pode chamar de 10 milhões, que faria mais sentido. Bom, então nós temos que descontar pela eficiência marginal do capital. Vamos dizer que cada retorno de cada investimento seja um retorno de 10%, certo? Então, que descontando os custos para realizar esse investimento, que no caso é a depreciação mais os insumos. Então, vamos pegar a receita esperada, né? Receita esperada, que é de 10.000, fazendo um desconto pelos custos, depreciação e o custo dos insumos. E essa receita esperada aqui, ela já está descontando, né? Lembrem-se bem, isso é importante, os custos correntes para realizar essa produção. Então, vamos dizer que estão levando tudo isso em consideração, a minha eficiência marginal do capital seja de 10%. Então, eu tenho no meu cálculo 1 mais 0,10 elevado a 10. Então, esses cálculos aqui, nós teremos 10.000 dividido por aproximadamente 2,6. Portanto, o meu preço de oferta será de 3.855,43 aproximadamente. Aproximadamente porque fizemos uma aproximação aqui no 2,6. É 2,59, um monte de casinha. Então, agora é o seguinte, né? No caso aqui, eu tenho a eficiência marginal do capital. Talvez alguma coisa tem que ser estimada, né? Que está estimando essa eficiência marginal do capital para encontrar esse preço da oferta, né? Mas eu poderia deixar, por exemplo, o preço da oferta como sabido, a receita esperada, aí eu encontraria a eficiência marginal do capital. Mas o que é o fundamental aqui entender? E na condição de equilíbrio, né, em termos de preço da demanda e preço da oferta, será na situação em que o preço da oferta será equivalente à soma das rendas esperadas enquanto durar esse bem de capital, esse investimento, descontando então pela eficiência marginal do capital. Então, reforçando, quanto maior for a diferença entre o preço da oferta e a soma do retorno esperado, antes de descontar aqui a eficiência marginal do capital, né, maior será a eficiência marginal do capital, ou seja, maior será o retorno de cada unidade adicional de investimento. Agora, falando sobre o preço da demanda, agora a lógica é bastante semelhante. Então, só que para saber o preço da demanda, então eu também vou fazer o somatório das rendas esperadas, só que ao invés de fazer a divisão pela eficiência marginal do capital, para saber o que seria aquele preço da oferta, né? Eu vou fazer pela taxa de juros corrente. Então, isso aqui é a mesma lógica de se analisar
o preço da demanda seria o quanto a receita trazida a valor presente em determinado tipo de investimento. Então, como vocês viram já em matemática financeira, quando se vai realizar um projeto de investimento, e vocês vão também ter nas disciplinas relacionadas à economia empresarial, à economia de projetos, é sempre isso que vocês estão levando em consideração. O retorno esperado ao longo do processo de vigência desse bem de capital, desse investimento, descontando a taxa de juros corrente. Por quê? Nós temos que trazer essa receita esperada para o momento presente, ou seja, eu quero saber o quanto que eu irei receber em termos de valores presentes, porque é isso que eu estou pensando ao realizar o processo de investimento. Então, o cálculo seria equivalente ao que nós fizemos no slide passado. A diferença é que, ao invés de estar utilizando a eficiência marginal do capital, eu vou estar utilizando aqui a taxa de juros. Bom, então como que vai ser essa comparação entre eficiência marginal do capital e a taxa de juros? Então nós temos que numa situação de equilíbrio, ambos serão iguais. Então o investimento ele vai acontecer na economia até o ponto em que a eficiência marginal do capital for igual à taxa de juros. Então, enquanto a eficiência marginal do capital está sendo superior à taxa de juros, o investimento ele está acontecendo, porque o preço da demanda ele está sendo superior ao preço da oferta. Agora, quando a eficiência marginal do capital for inferior à taxa de juros, o preço da oferta será superior ao preço da demanda. Consequentemente, o empresário ele não irá realizar o investimento. Então, esse aqui que é o conceito fundamental para entender quando o empresário decide ou não realizar o investimento. Então, basicamente, o empresário irá realizar o investimento enquanto a eficiência marginal do capital for superior à taxa de juros. Mas lembrem-se que isso aqui é uma questão fundamental para entender a concepção da decisão do investimento. A eficiência marginal do capital, ela está atrelada a todos aqueles aspectos de incerteza em relação ao futuro da economia. Então, tudo ele está relacionado. Então, vocês observaram que a eficiência marginal do capital ela tem um comportamento decrescente conforme se aumenta o investimento. Então, retornando no gráfico passado, nós temos aqui no eixo vertical a eficiência marginal do capital e no eixo horizontal o investimento. Então, conforme aumenta o investimento, a eficiência marginal do capital ela se reduz. Então, aqui eu não estou falando em relação, por exemplo, a questões de incerteza relacionadas ao futuro, mas sim ao comportamento esperado da eficiência marginal do capital ao se realizar esse investimento. Isso decorre basicamente dois fatores. Então, um fator mais de longo prazo e outro fator mais de curto prazo. Então, em termos de longo prazo, o que está significando? Então, eficiência marginal do capital é importante, tá? Então, é o quanto de retorno eu terei ao se induzir, ao se produzir uma unidade adicional de investimento, uma unidade adicional de capital. Se eu estou introduzindo uma unidade adicional de capital, significa que eu estou aumentando a minha capacidade produtiva. Consequentemente, eu vou esperar produzir. Então, conforme eu vou aumentando essa minha capacidade produtiva, é de esperar que a demanda para absorver esse aumento de capacidade, ela será menor. Portanto, a receita esperada conforme o aumento, o meu bem de capital tende a diminuir. Isso ele tem uma importância mais de longo prazo, porque é quando processos de maturação do investimento irão acontecer. Então, lembre-se que o investimento ele é oferta no longo prazo, certo? Então, esse efeito de não ter uma demanda suficiente para absorver todo esse bem de capital, ou mesmo que tenha uma demanda, mas essa demanda
como vai ser aumentada a oferta, o preço vai ser reduzido. Portanto, o retorno esperado vai ser reduzido também. Por outro lado, nós também temos uma elevação do bens de capital, isso já no curto prazo. Por quê? Quando se realiza o investimento, o efeito sobre a demanda já é no curto prazo. Então, eu já tenho um efeito de curto prazo sobre o mercado de bens de capital. Portanto, há uma pressão de aumento da oferta. Então, aqui retornando para reforçar a questão da visualização, eu tenho uma dupla pressão para que, conforme eu aumente o investimento, eu tenha retornos menores, ou seja, a eficiência marginal do capital seja reduzida. Rapidamente, já no curto prazo, eu tenho uma pressão de aumento dos custos, consequentemente, cai a eficiência marginal do capital. E no longo prazo, eu tenho então um aumento da capacidade produtiva, consequentemente, aumento da oferta, tendência para a queda, né, dos preços, portanto, uma queda na receita esperada. Então, a combinação desses dois fatores fazem com que a eficiência marginal do capital tende a decrescer ao longo do tempo. Para a aula de hoje, utilizamos novamente o artigo do Max Vinícius, que é Lato Leite, que fala sobre a questão da demanda efetiva entre Keynes e Kalecki, mas aqui estamos focando na questão de Keynes. Aí nós temos os capítulos da teoria geral, que eles contribuem fundamentalmente para compreendermos essa dinâmica do processo de decisão do investimento. E aqui é o pontuamento da aula, especificamente nas aulas do Oreiro, que trataram sobre esse aspecto. Então, no vídeo de hoje, concluímos a questão da decisão do investimento e relacionando então com a questão da demanda efetiva que vimos no vídeo anterior. Para o próximo vídeo, iremos falar sobre os problemas gerais da economia. Então, o deles principal é essa questão da insuficiência da demanda efetiva que pode acontecer quando o empresário opte por não realizar investimento. Vocês viram então que tem diversos aspectos que podem fazer com que o empresário não decida fazer investimento relacionados à questão da incerteza futura, então optem pela questão da liquidez. Agora, como outro aspecto que nós não tratamos até agora, é a questão da concentração de renda. Então, no próximo vídeo, iremos resgatar esses dois problemas e falaremos quais são as políticas econômicas que o Estado pode e deve adotar para reduzir esses dois problemas. A questão da insuficiência de demanda efetiva, consequente desemprego, e a concentração de renda. Obrigado por ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo.